advogada, eu sei fazer a impugnação técnica, no sentido jurídico. Agora, a questão do conteúdo são conhecimentos específicos de psicologia. Psicóloga informou que genitor na entrevista não poupou a genitora e a criança ouviu ele falar dela. Porém, o genitor na entrevista disse para a psicóloga que só estava respondendo o que ela perguntava. E perguntou se poderia prosseguir porque gostaria de evitar de falar da mãe. E a psicóloga falou que poderia. A conversa foi gravada. Então, dá para rebater a psicóloga? O advogado, ele tem noções. A gente tem como fazer algumas impugnações mais automáticas, né? Mas não exatamente no sentido assim do trabalho que foi feito ali pelo psicólogo. Gente, a psicologia é uma ciência, assim como o direito também é uma ciência, assim como a engenharia é uma ciência. A psicologia, por estar ligada a coisas que a gente vive, né? Assim, todo mundo acha que conhece muito de psicologia, a gente não consegue enxergar muitas vezes essas técnicas que tem por trás do trabalho do psicólogo, sabe? Eu, como advogada, eu sei fazer a impugnação técnica, no sentido jurídico, né? Como fazer lá. Agora, a questão do conteúdo são conhecimentos específicos de psicologia. Então, o melhor que se tem a fazer é levar esse caso para ser analisado por outro psicólogo, outro profissional, com a mesma formação, com o mesmo raciocínio, conhecimento, e aí sim ele vai te orientar a como fazer, como impugnar aquelas informações técnicas da área de psicologia que foram colocadas pela psicóloga, tá? Vou usar o exemplo de um laudo, de uma perícia que tenha sido feita por um engenheiro, por exemplo. Vamos supor que o engenheiro fez os cálculos lá e naqueles cálculos ele apontou determinada coisa no laudo. Como que o advogado, sem conhecimento técnico daquela área de engenharia, vai dizer que esses cálculos estão errados? Entende? Quem vai ter que ajudar a identificar se aqueles cálculos estão certos ou estão errados é outro engenheiro, e não o advogado. O advogado vai usar isso aí dentro do processo. Mas a gente não tem esse conhecimento todo. Vou dar outro exemplo. Se fosse, por exemplo, uma questão de uma cirurgia, um médico, um laudo médico sobre uma cirurgia, alguma coisa que deu errada na cirurgia. A opinião do advogado, digamos assim, né, para dizer, olha, o médico que fez esse laudo errou. A minha opinião não vale nada para dizer se o médico errou, se não errou. Quem vai poder dizer se aquele laudo está errado, se aquilo que foi feito dentro da perícia foi correto ou se não foi, se seguiu as técnicas corretas, se não seguiu, isso aí vai ter que ser feito por outro médico. E aí o advogado vai utilizar isso da forma jurídica para levar para o processo. Entende? Então, a gente aqui não pode confundir as coisas. Não é porque existe essa questão que envolve a psicologia dentro do direito que o advogado vai saber tudo. A gente precisa respeitar as áreas de conhecimento de cada profissional. Mesmo que a psicologia muitas vezes possa ser confundida como algo comum do dia a dia, sabe? Porque todo mundo acha que sabe um pouco de psicologia, né? Na verdade, quanto mais a gente acha que conhece, menos a gente sabe. Para não deixar de falar sobre o seu comportamento durante a perícia, eu trouxe aqui um trecho de um laudo feito por psicólogo para mostrar para você, do ponto de vista psicológico, quais são os efeitos de se falar mal de um dos genitores na frente da criança. Se você fez isso durante a conversa ali com a psicóloga, sem dúvida, isso vai para o laudo e vai ser negativo para você. Você só vai conseguir reverter isso se um outro profissional afirmar e demonstrar através da literatura ou outro meio acadêmico porque que a forma de questionamento da psicóloga foi inadequada. Mas é isso, Luiz Gustavo, eu sugiro que você busque outro profissional de psicologia para poder fundamentar o contra-argumento daquilo ali, fazer a impugnação desse laudo, tá? O advogado, ele não tem essa competência. E ainda que o advogado entre lá entre no processo, faça uma petição linda, dizendo que o psicólogo errou,
Cadê o conhecimento técnico do profissional do direito para falar sobre psicologia? Para dizer que um psicólogo errou. Entende? Eu sugiro que você converse com o seu advogado do processo para verificar se ainda há tempo, porque existe um prazo, tá, para apresentar a impugnação, para verificar se ainda dá para fazer alguma coisa em relação a isso aí com a contratação de um outro profissional. Muitas vezes a gente faz isso antes ainda, né, desse exame. A gente indica assistente técnico, que é, por exemplo, um outro profissional daquela área ali da perícia que vai fazer os estudos ao mesmo tempo em que o perito do juízo vai fazer também. E ali é o melhor dos mundos, tá? Mas se você tem o laudo e ainda está no prazo para impugnar, você pode então contratar um outro profissional daquela área com conhecimento técnico específico para poder montar a sua impugnação e mostrar para o juiz por que isso está errado. Tá legal? O advogado não vai saber te ajudar, não.